Uma boa noite a todos. Vamos iniciar agora uma aula sobre os aspectos relacionados à defesa nacional previstos no edital do RM2 da Marinha, né? É interessante lembrar que esse conteúdo ele é composto por 2 documentos, né? É um conteúdo bastante extenso, em que nesse intervalo de tempo a gente vai tentar mostrar aquilo que tem mais cara e jeito de questão de prova, né? Esse conteúdo, como já está aqui no nosso slide, ele é composto de 2 documentos básicos, que é a Política Nacional de Defesa e a Estratégia Nacional de Defesa, né? A grosso modo, tá? A Política Nacional de Defesa, ela diz o que fazer, e a estratégia, baseado nesse que foi estabelecido pela política, estabelece o como fazer. A Estratégia Nacional de Defesa, ela é composta de 2 capítulos, está previsto na bibliografia. São os principais instrumentos orientadores da defesa brasileira e documentos que norteiam o planejamento setorial de alto nível. Atenção para essas palavras que podem ser cobradas em prova, né? Estabelece os objetivos e as diretrizes para o preparo e emprego das Forças Armadas em sua missão de defesa da pátria e garantia dos poderes constitucionais. Lembrando que está previsto na Constituição Federal, também na Lei Complementar 97, né, as atribuições das Forças Armadas, defesa da pátria, defesa dos poderes constitucionais e, em caso de solicitação de qualquer um desses poderes, atuação em GLO. Então, desses 3 atribuições, 2, né, defesa da pátria e garantia dos poderes constitucionais, estão contidos nesses 2 documentos, né? Voltando, a Estratégia Nacional de Defesa é composta de 2 capítulos, né? Formulação sistêmica e medidas de implementação. Nessa última parte, medidas de implementação, é onde é o que fazer, né, para atender o como fazer para atender o que foi estabelecido na política, né? Então são 2 coisas que guardam essa relação. A política diz o que fazer e a estratégia o como fazer, isso no nível mais tático, né? Chega nas medidas de implementação e como serão implementadas essas políticas, tá? Interessante gravar isso aí, essa parte inicial. Continuando aqui os slides acerca da política, elas fixam os objetivos da defesa nacional e orientam o Estado sobre o que fazer para alcançá-los, né? Mais uma vez, é o que fazer, tá? Palavras-chave que a gente pode usar para facilitar a memorização. Política, ela diz o que fazer, né? Ao passo que a estratégia, ela vai fixar o como fazer, tá? Estabelece como fazer o que foi estabelecido na PND, né? Aí ela desmembra na estratégia, ela diz o como fazer, tá? Essa é a relação básica entre esses 2 documentos. Lembrando que a Marinha não tem o costume de se aprofundar muito, né? São perguntas superficiais e, baseado nesse estilo de prova que foi, nos últimos anos foi adotado pela banca, a gente vai conduzir o nosso curso aqui, tá? Lembrando que, a contar de 2018 até 2017, caía só a política, na parte de estratégia parava nos objetivos estratégicos da Marinha, tá? A partir de 2018, passou-se a se cobrar todo o conteúdo dos 2 documentos, né? Então, ampliou-se aí, ampliou sobremaneira o que pode ser cobrado pela banca. E ambos pavimentam um caminho para a construção da defesa que o Brasil almeja, tá? Exatamente essas são as palavras que estão previstas nos documentos, tá? Seguindo, um dos grandes temas desses 2 documentos é o seguinte, tá? A sociedade brasileira, tendo em vista o longo período que a gente permanece em paz, graças a Deus, né? A sociedade, ao longo do tempo, vem perdendo essa consciência de defesa, tá? Então, um dos palavras-chave, tá? Tanto a política quanto a estratégia, consciência de defesa, tá? Palavras-chave aí para a gente facilitar o nosso estudo. Parte de conscientização da sociedade brasileira acerca da importância de defesa. Lembrando, defesa, baseado nesse documento, né, não é coisa somente de militar, tá? Defesa envolve toda a sociedade, tá? A gente vai ver que defesa guarda íntima relação com uma base industrial,
né, com produção de conhecimento científico, tá? Isso tudo tem muita interrelação e é abordado por esses dois documentos. Como eu falei, conscientizar a sociedade brasileira sobre a importância dos temas e defesa não deve ser assunto restrito aos militares e ao governo. Diferentemente, deve ser preocupação de toda a sociedade. Tá? Vamos seguindo aqui. Mais preciso agora, feitas as apresentações iniciais, tá? Vamos seguir agora com a parte de política. Lembrando, a política ela tem o propósito de estabelecer o que fazer, né? E a estratégia, o como fazer. E na parte de estratégia, ela é dividida em 2 capítulos. Parte de formulação sistêmica e as medidas de implementação. Tá? Esse é o esqueleto do nosso estudo. Mais precisamente acerca de política. A gente vai seguir esse sumário aqui, a parte introdutória. O Estado, a segurança, a defesa, o ambiente internacional, o ambiente regional, o entorno estratégico, o Brasil, os objetivos nacionais de defesa, algumas orientações, tá? Voltando aqui, deixa eu voltar aqui o slide. Tentando dar um breve resumo do escopo que vai ser tratado aqui na parte de política, tá? No primeiro momento, ele estabelece conceitos do que é o Estado, né? De como o Estado é composto, é território, povo, legislação, tá? O que é composto, questão, é um aspecto muito cara de prova de marinha, tá? Então a gente vai dar uma ênfase. Ele faz uma ambientação internacional, principalmente o mundo pós-Guerra Fria, né? Onde existia lá a bipolarização ideológica, basicamente a antiga União Soviética e os Estados Unidos, um pensamento socialista e um pensamento capitalista, tá? O mundo era muito mais previsível, segundo o documento. Hoje as coisas estão muito mais compartimentadas, tá? Então você prevê um conflito, a chance de se ter um conflito é muito menor. Um conflito de âmbito mundial, né? Outra guerra mundial, vamos dizer assim. A chance disso acontecer, segundo o documento, é muito menor, tá? Porém, você fica com menos previsibilidade, né? Ao passo que durante a Guerra Fria, durante esse confronto ideológico, né, você sabia onde poderia ocorrer conflitos de caráter mundial, né? A gente teve aí a crise dos mísseis lá em Cuba, né? Ao passo que hoje em dia as coisas são muito mais fragmentadas, tem nacionalismos exacerbados, questões étnico-religiosas, enfim, isso tudo vai ser abordado. A gente vai falar do ambiente regional, que basicamente é como é a América do Sul, e o entorno estratégico. Esse conceito de entorno estratégico é bem interessante para a prova, chama atenção também, tá? Porque ele amplia o ambiente regional. Tá? Ele passa a fazer parte do nosso entorno estratégico, os países lindeiros da África, a Antártica, o Caribe. Tá? Beleza. Vale lembrar o seguinte, galera, é um documento de 2012, muito que a gente falar aqui é desatualizado se a gente for analisar a nossa sociedade atual. A gente não vai entrar no mérito aqui de ideais políticos, mas a gente vai tentar mostrar que como hoje, com a eleição do nosso presidente Jair Bolsonaro, as nossas concepções mudaram em relação a esse documento. Tá? A Marinha não costuma entrar nessas questões polêmicas, né? Por isso a gente vai só passar, tá? E focar aquilo que efetivamente pode cair em prova. Tá? Seguindo, parte introdutória. A Política Nacional de Defesa é um documento condicionante de mais alto nível do planejamento das ações destinadas à defesa nacional, tá? Coordenadas pelo Ministério da Defesa, voltadas essencialmente para ameaças externas, estabelece objetivos e orientações para o preparo e o emprego dos setores militar e civil em todas as esferas do poder nacional em prol da defesa. Galera, Política Nacional de Defesa voltada ambiente externo, ameaças externas, tá? Olha sempre para o exterior. Nós estamos vendo entorno estratégico, ambiente regional, tá? Obviamente que após a gente vai fazer uma análise também do Brasil, mas a preocupação se materializa no ambiente externo, tá? E estabelece objetivos e orientações para o preparo e emprego dos setores militar e civil em todas as esferas do poder nacional, em prol da defesa nacional. Documento condicionante de mais alto nível,
Tá? Assinale a opção que representa o documento condicionante de mais alto nível. Tá? Palavras-chave. Documento condicionante de mais alto nível. Essa é a nossa política nacional de defesa. Documento condicionante de mais alto nível, voltado para ameaças externas. Tá? Palavras-chave, isso tem muita cara de prova. Vamos seguindo aqui. Tá? A gente faz aqui nessa oportunidade a gente faz agora uma relação cerebral, né, para facilitar a nossa memorização. Olha lá, a PND, Política Nacional de Defesa, o documento condicionante de mais alto nível, ela materializa o planejamento das ações destinadas à defesa nacional, coordenadas pelo Ministério da Defesa, voltadas a ameaças externas, e estabelece orientações e objetivos para o preparo e emprego dos setores militar e civil em prol de defesa nacional. Tá bom, galera? Então já falamos aqui do que é a política, o que é a estratégia, falamos de algumas características introdutórias da política. Lembrando, ameaças externas, documento condicionante de mais alto nível, tá? Elaborados pelo Ministério da Defesa, sob coordenação do Ministério da Defesa. Tá? Palavrinha-chave, vamos seguir. Isso aqui, eu estou indo aqui na piririca, no detalhe, tá? A defesa do país é inseparável do seu desenvolvimento, fornecendo-lhe o indispensável escudo. Como eu falei, defesa não é assunto, é o que está escrito no documento, defesa não é assunto único e exclusivo de militar. Tem toda uma base científico-tecnológica, toda uma base industrial de defesa que está por trás desse conceito de defesa nacional, tá? Nessa ocasião aqui, no slide, se vocês puderem ver aqui esse navio, esse meio naval, Victor, né, V-34, é a corveta Barroso, um meio naval construído com tecnologia nacional. E tanto a política quanto a estratégia valorizam nós dominarmos nossa própria tecnologia. Obviamente, isso tem um aspecto militar extremamente relevante, no sentido de que, em caso de confronto, aquele que detém o domínio tecnológico, ele não vai repassar isso para o seu inimigo, né? Então, nós temos que desenvolver, isso é previsto no documento, o desenvolvimento tecnológico possui uma íntima relação com defesa. Tá? Isso aqui é o trecho tirado do próprio documento, a defesa do país é inseparável do seu desenvolvimento, fornecendo-lhe um indispensável escudo. A Política Nacional de Defesa, voltando aqui um pouquinho, ele vai falar aqui que defesa é assunto de toda a sociedade, não só de militar, vai enfatizar isso mais uma vez. A Política Nacional de Defesa interessa a todos os segmentos da sociedade brasileira. Baseada nos fundamentos, objetivos e princípios constitucionais, alinhados às aspirações nacionais e às orientações governamentais. Em particular, a política externa brasileira, mais uma vez, essa característica de voltadas ao ambiente externo, a ameaças externas, que propugna, em uma visão ampla e atual, a solução pacífica das controvérsias, fortalecimento da paz e da segurança internacionais, o reforço do multilateralismo e a integração sul-americana. Tá? Então, palavra-chave, gente, esses documentos aqui, solução pacífica. Solução pacífica. Mas, professor, nós estamos falando de um documento de defesa, a gente vai se preocupar única e exclusivamente em fortalecer os nossos meios militares. Não, não é isso. Ele propõe a paz, certo? Solução pacífica. Multilateralismo, isso aqui também é uma palavra-chave, tá? O multilateralismo. O multilateralismo. Isso aqui é o oposto de unilateralismo. Isso quer dizer o seguinte, a decisão não é unilateral. A gente defende uma decisão colegiada, em conjunto, baseada nos interesses coletivos da humanidade, tá? Então, palavra-chave, gente. Solução pacífica de controvérsias e defesa do multilateralismo. A gente vai entrar aqui agora numa controvérsia, talvez alguns questionem, integração sul-americana. A todo momento o documento ele preserva essa ambientação com países vizinhos, que hoje em dia talvez esteja um pouco diferente do propósito que era em 2012. Tá? A gente não vai entrar aqui, mais uma vez frisando, a gente não vai entrar aqui em confrontos políticos, mas a realidade é que essa concepção começa a mudar um pouco. Isso aí, ao longo do documento, a gente vai falar um pouquinho mais. Então, por enquanto aí, voltado ao ambiente externo, documento condicionante de mais alto nível, solução pacífica de controvérsias, voltados à ameaça externa. Então, a gente já começa a desenvolver um esqueleto de como vai ser essa aula acerca de política.
mais uma vez ali uma memorização, a PND, característica delas, propugna uma visão ampla e atual, solução pacífica de controvérsias, fortalecimento da paz e da segurança internacionais, reforço do multilateralismo em detrimento ao unilateralismo e, por fim, a integração sul-americana. Tá? É isso que está previsto lá na PND. A gente já começa a formar um esqueleto de documentos. Um dos propósitos da Política Nacional de Defesa é conscientizar todos os segmentos da sociedade brasileira acerca da importância da defesa do país e de que esta é um dever de todos os brasileiros. Tá? Mais uma vez, conscientizar a sociedade como um todo, defesa não é apenas um assunto militar. Tá? Isso aparece a todo momento nesse documento. Seguindo, Política Nacional de Defesa também, fazendo aqui uma memorização, tá? Para facilitar nossas ligações cerebrais. Tá? Interessa a todos os segmentos da sociedade brasileira. Defesa não é somente um assunto de militar. Todo momento o documento fala sobre isso. Vamos falar sobre alguns conceitos de Estado, segurança e defesa. Lembrando, conceitos de segurança e defesa caíram em prova, caiu na prova do ano passado. Então é importante que a gente conheça, tá, esses conceitos aí. Tá? Acerca do Estado. Vamos falar primeiramente aqui sobre o Estado. Pressupostos básicos, isso é importante sabermos o que é o Estado, quais são os pressupostos básicos do Estado. Tá? Então, vamos lá, gente. Seguindo aqui, quais são os pressupostos básicos do Estado? Ó, para isso a gente tem um mnemônicozinho, tá? Vamos seguir aqui, a gente vai direto aqui do mnemônico, pressupostos básicos do Estado, segundo a Política Nacional de Defesa. Ó, território, povo, leis e governos próprios, independência nas relações externas. E esse aqui é o nosso mnemônico que a gente vai usar para decorar isso aí, tá? Então a gente tem aqui o Estado, tá? E alguns pressupostos elencados pela Política Nacional de Defesa. Ter povo leigo independe de relações externas. Mas o que é isso aí? Quanto mais esdrúxulo, melhor, tá? Pressupostos básicos do Estado. Ter povo leigo independe de relações externas. Então, o primeiro aqui, ó. Ter de território, tá? Pressupostos de povo, é povo mesmo. Leigo, leis e governos próprios. Ter povo leigo independe de relações externas. Independência nas relações externas, tá? Pressupostos básicos do Estado, ter povo leigo independe de relações externas. Beleza? Então, cara de prova, jeito de prova, lembrando que o conceito de defesa e segurança já caíram em prova, tá? Então, nada mais justo que a gente se preocupar em decorar os pressupostos básicos desse outro conceito aí, é importante a beça também. Beleza? Ó, são pressupostos básicos segundo a Política Nacional de Defesa, exceto, tá? Ter povo leigo independe de relações externas. Se não for esse, você marca que é essa a resposta. Tá bom? Seguindo aqui. O Estado, ele detém o monopólio legítimo dos meios de correção para fazer valer a lei e a ordem. Tá? Isso também é importante saber. Tá? Cabe somente aos Estados usar a força para se fazer valer a lei. Tá? Isso é um conceito bastante difundido nas legislações que a gente vê na própria Constituição Federal, quando a gente conceitua a segurança pública, dever do Estado. Tá? Só o Estado, só o governo detém o monopólio dos meios de coerção. Beleza? Isso é importante saber também. A gente pode colocar aqui no quadro para você visualizar. Tá? Ele detém o monopólio dos meios de coerção, tá? Para se fazer valer a lei. Beleza? Isso aqui é bem reforçado na Constituição Federal quando conceitua a segurança pública, dever do Estado.
Dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, mas é dever do Estado e para cumprir esse dever constitucional, ele detém o monopólio dos meios de coerção. Conceito de defesa externa. Cabe às Forças Armadas, tá? A defesa da pátria é uma atribuição constitucional das Forças Armadas. Beleza? A gente vai chegar aqui no momento que vai conceituar segurança e defesa. Isso já caiu em prova. Condição em que o Estado, a sociedade ou os indivíduos se assentem livres de riscos e pressões ou ameaças, inclusive de necessidades extremas. E o conceito de defesa é a ação efetiva para se obter ou manter grau de segurança desejado. Tá? Então vamos entrar no conceito de segurança e defesa. Conceito de segurança, para você facilitar, não confundir na hora da prova. Segurança é uma sensação de segurança, ó, é uma condição que permite aos habitantes de determinado estado, ao povo, exercer a sua cidadania, exercer seus direitos, seus deveres, é uma condição. Tá? E a defesa é um movimento tipicamente militar. Tá? É um movimento, é uma ação. Então, segurança é uma sensação, defesa é uma ação, é um movimento, tá? Tipicamente militar. Ação efetiva para se obter ou manter o grau de segurança desejado. A gente vai entrar aqui num conceito voltado para a PND, e foi exatamente esse que caiu em prova, tá? Para a PND, segurança. Mas mantém a mesma linha. Segurança, sensação, defesa, movimento, ação. Segurança é a condição que permite ao país preservar sua soberania e integridade territorial, promovendo seus interesses nacionais, livre de pressões e ameaças, e garantir aos cidadãos exercício de seus direitos e deveres. Ou seja, é uma condição, uma sensação. E como é que eu chego nessa sensação? Por meio de ações de defesa nacional. O que está escrito? Ó, é o conjunto de medidas e ações do Estado, com ênfase no campo militar, para a defesa do território, da soberania e dos interesses nacionais contra ameaças preponderantemente externas, potenciais ou manifestas. Beleza? Então, segurança é uma sensação, defesa é um movimento tipicamente militar, uma ação tipicamente militar para que se tenha essa sensação de segurança. Beleza? Esse é o conceito aí de segurança para a PND. Se eu não me engano, foi Defesa Nacional que caiu em prova. Tá? Eu fiz aqui um slide para tentar facilitar a memorização e diferenciar segurança de defesa. Ó, segurança, preservação da soberania e integridade nacional, promoção de interesses nacionais e garantia do exercício de direitos e deveres constitucionais. Defesa, ênfase no campo militar, defesa do território, soberania e interesses nacionais contra ameaças preponderantemente externas. Mais uma vez, essa questão na ênfase da defesa contra ameaças externas aparece no documento. Seguindo, preservar a segurança requer medidas de largo espectro envolvendo, além da defesa externa, a defesa civil, a segurança pública e as políticas econômico, social, educacional, científico, tecnológica, ambiental, de saúde e industrial. Enfim, várias ações, muitas das quais não implicam qualquer envolvimento das Forças Armadas. Tá? Lembrando, segurança é uma sensação, defesa é uma ação, é um movimento, tipicamente militar. A segurança passa pela defesa, mas não necessariamente é só uma questão militar. A gente vê algumas ações do Estado, de saúde, educação, desenvolvimento científico, tecnológico, que também ajudam a preservar essa sensação de segurança. Segundo o documento. Tá? A gente vai entrar agora numa análise do ambiente internacional. Essa análise, aquilo que eu falei na introdução, ele vai diferenciar o mundo durante a Guerra Fria, essa bipolarização ideológica, e o mundo pós-Guerra Fria, uma fragmentação, questões étnico-religiosas, nacionalismos exacerbados. Tá? A gente vai ver alguma coisa relacionada a isso. E essa é a análise do ambiente internacional, desse ambiente externo, como isso influencia na defesa nacional. O mundo vive desafios mais complexos do que enfrentados durante o período de confrontação ideológica bipolar. O fim da Guerra Fria reduziu o grau de previsibilidade. Lembrando, antigamente, ou era a chance de se ter uma guerra centralizava nos antagonismos entre Estados Unidos e União Soviética. Isso hoje está mais fragmentado, como eu já falei, a gente vai seguindo aqui. É pouco provável um conflito generalizado, ao passo que lá na Guerra Fria um conflito generalizado era mais provável, lembrando a crise dos mísseis lá de Cuba. Hoje em dia esse conflito ele é muito menos provável, né?
Entretanto, renovam-se conflitos de caráter étnico e religioso, exacerbam-se nacionalismos e fragmentam os estados, situação que afeta a ordem mundial, exatamente isso que eu falei. A chance de se ter um conflito de ordem mundial era muito maior, tá? Entretanto, em que pese a gente ter diminuído essa chance no mundo contemporâneo, tá? A gente tem essas questões aqui que devem ser levadas em considerações, questões essas que podem afetar a paz e a ordem mundial. Como eu falei, isso aqui é apenas um slide ilustrativo, redução do grau de previsibilidade das relações internacionais, baixa previsibilidade de conflitos generalizados e conflitos étnicos e religiosos, exacerbação de nacionalismo e fragmentação dos estados. Tá? A gente vê aqui alguns conflitos contemporâneos, questões étnico-religiosas, a questão do Estado Islâmico, isso é bem característico, tá? Guerra do Kosovo, fim da década de 90, invasão do Kuwait pelo Iraque. Nesse século, poderão ser intensificadas disputas por áreas marítimas, pelo domínio aeroespacial e por fontes de água doce, de alimentos e energia cada vez mais escassos. Tá? Lembrando, a maior bacia, né, de água doce do mundo encontra-se no nosso território, a bacia amazônica. E o documento, a todo momento, fala de Amazônia. Tá? Ou seja, pode ser área de cobiça internacional. Tá? Então, ele já começa a introduzir esse assunto, né, que o conflito pode ser intensificado por meio de disputa de fontes de água doce. Tá? A gente olha aqui as pessoas que ficam ao largo do desenvolvimento, né, questão energética e a questão da nossa fonte de água doce que está presente lá na nossa Amazônia. Algumas projeções, disputa por área marítima, porque daqui a gente vai estar enfatizando o que já estava escrito no documento. Ainda sobre o ambiente internacional, questão das fronteiras, com a ocupação dos últimos espaços terrestres, as fronteiras continuarão a ser motivos de litígios internacionais. Lembrando, na Amazônia, tendo em vista a baixa densidade demográfica, tá, e as grandes distâncias, é muito difícil você vivificar fronteiras. Tá? Isso também vai ser abordado nesse nosso curso. Beleza? O fenômeno da globalização, caracterizado pela interdependência crescente dos países, pela revolução tecnológica e pela expansão do comércio internacional e dos fluxos de capitais, resultou em avanços para uma parcela da humanidade. Paralelamente, a criação de blocos econômicos tem acirrado a concorrência entre grupos de países. Para os países em desenvolvimento, o desafio é de uma inserção positiva no mercado, ao mesmo tempo em que promovem o crescimento e a justiça social de modo soberano. A integração entre os países em desenvolvimento, como na América do Sul, contribui para que alcancem esses objetivos. Isso é uma questão bem polêmica, que hoje em dia foi relativizada, principalmente nas relações entre Brasil e a Venezuela, Brasil e Bolívia, tá? O próprio Brasil e Chile. Então, é uma questão muito relativizada. Essa questão de blocos econômicos também foi bem relativizada. Eu não acho que isso aqui seja alvo de prova, mas veja bem, está escrito, está no programa. Tá? Então a gente tem que se preocupar, beleza? Mas, enfim, isso aqui entra naquele aspecto que eu falei inicialmente, de que muito do que está escrito, esse documento foi escrito em 2012, tá? E muito do que está escrito já está desatualizado. Mas vamos seguir aqui. Vamos tentar bater aqueles pontos mais importantes. Fala aqui agora da questão da vulnerabilidade econômica, tendo em vista a globalização. Por exemplo, a crise econômica num país oriental, no Extremo Oriente, afeta a Bolsa de Valores aqui de São Paulo e tem consequências desastrosas para a economia brasileira. Tá? Então, ele elenca isso aí, como consequência da globalização, uma maior vulnerabilidade econômica e exclusão de parcela significativa da população. Existe uma parcela significativa da população mundial que está ao largo, né? Ele está à parte desse desenvolvimento. E isso pode ser gênese, pode dar causa a alguns conflitos que, por ser possíveis causas de conflitos, são abordados pelo documento em que a gente está estudando agora, que é a Política Nacional de Defesa.
Então a gente falou da globalização, disputas por fontes de água doce, fontes de energia. A configuração da ordem internacional, voltando aqui, vai falar da questão do multilateralismo. Mais uma vez aqui, ó, a prevalência do multilateralismo e do fortalecimento dos princípios consagrados pelo direito internacional, como soberania, não intervenção e igualdade entre os Estados, são promotores de um mundo mais estável. Então, multilateralismo é bom, promove a paz, promove estabilidade, ordem da ordem mundial. Unilateralismo é ruim, tá? Intervenção na soberania de outro país também é ruim. Ele fala aqui, ó, soberania, não intervenção e a igualdade dos Estados. Beleza? A gente vai fazer aqui depois um breve visuário, né, vamos dizer assim, do que pode produzir instabilidade e o que produz um mundo mais instável. Tá? Assimetria de poder é ruim, produz instabilidade. Fortalecimento de princípios como soberania, não intervenção e igualdade é bom. E prevalência do multilateralismo. Esse multilateralismo aparece toda hora. Vamos seguindo aqui, gente. Fala da questão ambiental, a todo momento fala da Amazônia. Questão ambiental essa que volta a ser assunto em discussão na nossa atualidade, tá? Fala da questão da Amazônia e questão ambiental pode ser uma questão de interesse internacional. Vamos seguindo. Consequência dessa questão ambiental, a questão de mudanças climáticas também é abordada pelo documento. Isso aqui, gente, ó, é extremamente importante, já foi cobrado em prova. Tá? Para que o desenvolvimento e a autonomia nacionais sejam alcançados, é essencial o domínio crescente e autônomo de tecnologias sensíveis, principalmente nos setores espacial, cibernético e nuclear. Então, ó, setores espacial, cibernético e nuclear. Isso já foi alvo de prova, ele pegou espacial e substituiu por social. Tá? Então, uma questão bem superficial, tá? Decoreba. Não pode esquecer esse trinômio aí, espacial, cibernético e nuclear. Vai aparecer várias vezes ao longo do documento. Tá? Eu tentei retratar aqui o setor nuclear, cibernético e o espacial, na figura de um astronauta. Ainda sobre... Tá? Então, essa parte do ambiente internacional, a grosso modo é isso, uma breve revisão. Isso aqui vai servir de orientação para o estudo de vocês. Tá? Vamos entrar agora no ambiente regional e seu entorno estratégico. Ambiente regional, basicamente, América do Sul. Tá? É importante saber diferenciar isso aí. Ambiente regional, América do Sul e entorno estratégico. Tá? Aqui é o ambiente regional, ó, América do Sul e o entorno estratégico, tá? Vai incluir aqui países lindeiros da África, vai incluir aqui a Antártica, vai incluir aqui o Caribe, vai incluir o Atlântico Sul, tá? Então a gente amplia o conceito, a nossa preocupação não só na América do Sul, mas nesses outros localidades aí, tá? Ele compõe um entorno estratégico. Tentei aqui, ó, América do Sul, a gente vai ampliar isso aí para o Atlântico Sul, mas lembrando, ambiente regional, América do Sul, entorno estratégico, Atlântico Sul, Mar do Caribe, Antártica e países lindeiros da África. Beleza? Mais uma vez, aqui o ambiente regional América do Sul. Isso aqui é só para retratar, tentar ilustrar um pouco a importância desse tema, que também pode ser alvo de questão de prova.
entorno estratégico Atlântico Sul, países lindeiros da África, Antártica e Mar do Caribe. Beleza? Isso aqui é importante a beça, tá, gente? Isso aqui é muito importante, sem cara, jeito, cheiro de questão de prova. A América do Sul, distante dos principais focos mundiais de tensão e livre de armas nucleares, é considerada uma região relativamente pacífica. Além disso, processos de consolidação democrática e integração regional tendem a aumentar a confiança mútua e a favorecer soluções negociadas de eventuais conflitos. Isso aqui é um tema bem polêmico, uma coisa que, ao meu ver, mudou, e eu acho que a Marinha não costuma entrar, ela não costuma entrar em questões polêmicas, tá? Livre de armas nucleares, ok, relativamente pacífica, tá? A gente tem a crise social lá da Venezuela que retrata que isso aí foi relativizado na nossa contemporaneidade, tá? Consolidação democrática, integração regional, isso foi bem relativizado, isso aí está um pouquinho diferente daquele cenário da qual foi escrito o documento em 2012. Então a gente tem que ter atenção, alguma coisa mudou em relação a isso, tá? Chance de isso aqui cair em prova, eu acho muito baixa pelas características da banca, mas está escrito, faz parte do contexto, tá? Então, para eles, a América do Sul, no contexto internacional, né, no seu ambiente regional, a América do Sul é uma área extremamente pacífica, tendo em vista isso aí, ó, consolidação democrática e integração regional. Basicamente isso, o que foi relativizado na nossa sociedade contemporânea, tá? Ilustrei aí com a crise da Venezuela, que vem desdizer um pouco isso aí, mas enfim, é o que está escrito, tem chance de cair, tá? Fatores que contribuem para reduzir a possibilidade de conflitos no entorno estratégico. Tem uma série de fatores, fortalecimento de processo de integração a partir do Mercosul, da União de Nações Sul-Americanas, estreitamento de relacionamento entre os países amazônicos, enfim, tem uma série de aspectos que foram levados em considerações pela PND que hoje estão relativizados, mas que estão elencados e pode ser questão de prova. São fatores que contribuem para reduzir a possibilidade de conflitos no entorno estratégico, exceto, você tem que saber isso aqui, tá? Então, vale dar uma lida no documento, tá? Eu acho com médio chance de cair em prova, beleza? Aqui eu faço aqui um esquema mental, onde esses fatores são elencados, integração sul-americana, a questão do Mercosul, estreitamento de relacionamento entre países amazônicos, isso foi bem relativizado na nossa contemporaneidade, cooperação de comércio de países da África, da América Central e do Caribe, desenvolvimento de organismos regionais, integração das bases industriais de defesa, consolidação da zona de paz, enfim, aqui estão todos aqueles aspectos elencados no slide anterior. Passando isso aqui, para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Mais uma vez eu continuo com aquela questão de fatores que diminuem a chance de conflito e todos aqueles que diminuem, tá? Fatores que diminuem a chance de conflito são todos aqueles que estavam elencados no slide anterior, que está escrito no documento, fácil leitura e memorização, não tem jeito. E questão de facilitação, desenvolvimento e integração, ampliação e modernização, a modernização e a interligação da infraestrutura da América do Sul. Tá? Isso é o que está escrito. Eu não vou dar muita atenção a isso porque eu acredito que não seja alvo de questão de prova, ao meu ver. Mas vale uma leitura prévia sim. Até porque as questões rotineiramente têm sido bem superficiais. Beleza?